Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Há decisões importantes que às vezes nos tiram o sono. Um pedido de casamento, a entrega a Deus no celibato, escolher o curso, decisões que nos fazem pensar e rezar. Parece que algo assim aconteceu com Jesus, porque hoje lemos no Evangelho. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para rezar e passou a noite em oração a Deus. Nesta noite de oração, tu, Senhor, decides quem são os 12 apóstolos, 2 dos quais a Igreja celebra hoje, São Simão e São Judas, não o traidor ou os Iscariotes, mas o Judas Tadeu. Sobre Judas sabemos pouco, que era parente de Jesus e que é o autor de uma das cartas que lemos no final do Novo Testamento. Mas sabemos menos ainda sobre Simão. Não estou a gozar se disser que sabemos praticamente uma palavra. Mas é com esta palavra que hoje queria começar a rezar contigo e com Jesus que nos ouve. O Evangelho da Missa, que comecei a ler há pouco, diz-nos qual é essa palavra. Quando amanheceu, Jesus chamou os 12 e escolheu 12 entre eles, a quem deu o nome de apóstolos: Pedro, André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Não sei se reparaste qual é a palavra. Aquela palavra que descreve Simão e nos faz conhecê-lo é zelota. E ser zelota no tempo de Jesus significa ser um guerreiro judeu que luta secretamente contra os romanos. Para uns, os zelotas eram aqueles que faziam a resistência armada de Israel. Para outros, era uma seita de fanáticos terrível. E curiosamente, tu, Senhor, chamas Simão para fazer parte do teu grupo de apóstolos. Não é que tenhas apenas chamado um homem com um passado bélico, mas é que, além disso, o chamas a ser parte do grupo dos apóstolos, onde alguns têm vidas e opiniões muito diferentes de Simão. Por exemplo, Mateus, um judeu que, antes de te seguir, trabalha a cobrar impostos aos seus irmãos judeus para enviar esse dinheiro para Roma. Não será, no mínimo, irónico juntares no mesmo grupo um defensor de Roma e um agressor de Roma? Simão o zelota e Mateus o cobrador de impostos? Não será que tu, Jesus, nos estás a mostrar quem és tu realmente? És uma pessoa capaz de conviver com todos, independentemente do seu passado ou das suas ideias políticas. Se eles estão dispostos a converterem-se e a mudar, então tu abres o teu coração, os teus braços. Senhor, e eu sei respeitar a forma de ser dos outros no meu trabalho, na minha família, querendo-lhes bem como tu querias bem às pessoas, com os seus defeitos e com as suas limitações. Talvez Simão e Mateus discutissem de vez em quando, e talvez até de maneira inflamada, quando falavam de política. Afinal de contas, são irmãos. Mas ao lado de Jesus, aprenderam a admirar a conversão um do outro. Senhor, ajuda-me a estar unido à minha família, aos meus amigos e colegas, para além das discussões, a querer reconhecer mais rapidamente o bem que os outros me fazem, para além do seu passado ou presente, que nem sempre é bom ou ideal. Na família, no trabalho, na política, no desporto, ajuda-me a ser como tu és. Alguém que convive com todos, que une todos à sua volta, e não como o diabo que nos divide a todos. Simão era zelota, e isto quer dizer zeloso da sua pátria, mas aprendeu com Jesus também a ser zeloso da sua fraternidade com os seus irmãos, os outros apóstolos.
Isto lembra-me as palavras que li há uns tempos de Fernando Ocaris para lá do Opus Dei, que num texto sobre a amizade dizia: amar os outros inclui reconhecê-los e afirmá-los tal como são, com os seus problemas, os seus defeitos, a sua história pessoal, o seu ambiente e os seus ritmos para se aproximarem de Jesus. Por isso, para construir uma verdadeira amizade, é preciso que desenvolvamos a capacidade de olhar com afeto para as outras pessoas, até as vermos com os olhos de Cristo. Precisamos limpar o nosso olhar de qualquer preconceito, de aprender a descobrir o bem que há em cada pessoa e de renunciar ao desejo de as fazer à nossa imagem. Para que um amigo receba a nossa estima, não precisa de cumprir certas condições. Como cristãos, vemos cada pessoa, antes de mais, como criatura amada por Deus. Cada pessoa é única e cada relação de amizade é igualmente única. Termina aqui a citação. Somos únicos aos olhos de um amigo. Assim é como tu olhas para Simão o Zelota e assim é como tu olhas para Mateus, o cobrador de impostos. Por isso, podemos aprender do olhar de Deus e cultivá-lo também entre nós. É bom que de vez em quando te perguntes: eu defendo os meus amigos quando eles estão ausentes? Eu mantenho o interesse numa conversa de um amigo, apesar de, para mim, aquele tema não me dizer muito. Eu sei ceder quando falo de temas opináveis. Diante de Deus, somos todos vulneráveis. Diante de Deus, temos todos limitações, como os 12 apóstolos. E, no entanto, o Senhor não deixa de conviver conosco. Que bom é, Jesus! No teu coração, todos temos lugar, zelotas e cobradores de impostos. Ter um coração onde todos cabem é próprio de um santo. Por acaso, estava a lembrar-me de uma história de uma santa que aprendeu a ter coração a partir da sua grande inteligência e humildade. É a história de Edith Stein, a primeira mulher com um doutoramento em filosofia na Alemanha. Era o ano de 1916. Edith era discípula de Edmund Husserl e o título da sua tese foi Sobre o Problema da Empatia. Mais tarde, esta jovem académica, que tinha perdido a fé judia dos seus pais, volta a encontrar-se com Deus quando se converte ao catolicismo. É batizada e depois entra no convento como freira. E aí decide oferecer a sua vida pelo povo judeu, do qual nunca se quis ter afastado. Tinha começado a perseguição de Hitler contra os judeus. E apesar de Edith agora viver num convento católico, de ser religiosa há muitos anos e de se chamar Irmã Benedita da Cruz, ela continuava a ser de raça judia. E por isso é levada à força para um campo de concentração. Nesse campo, houve um sobrevivente que chegou a conhecê-la e dá este testemunho sobre ela. Entre os prisioneiros recém-chegados, a irmã Benedita distinguia-se pela sua extrema tranquilidade e calma. Nos novos habitantes do campo de concentração, reinava uma grande inquietude e uma agitação indescritível. A irmã Benedita circulava entre as mulheres, consolando, ajudando, tranquilizando. Muitas daquelas mães, quase enlouquecidas, tinham deixado de tomar conta dos seus filhos desde há vários dias e estavam próximas do desespero. A irmã Benedita preocupou-se e ocupou-se imediatamente daqueles pobres pequenos, lavou-os, penteou-os e cuidou deles, alimentando-os e assistindo-os. Quando lhe perguntei: "E agora, o que é que vai fazer?", ela respondeu-me: "Até agora tenho rezado e trabalhado. A partir de agora trabalharei e rezarei." A 7 de agosto de 1942, Edith e a sua irmã Rosa, também ela freira, depois de se ter convertido ao catolicismo, são deportadas do campo de concentração onde se encontravam para outro, o de Auschwitz, juntamente com outros 985 prisioneiros. Chegaram 2 dias depois, no dia 9
de agosto de 1942 e nesse mesmo dia foram assassinadas. Talvez pudéssemos pensar que aquelas mulheres que tinham deixado de cuidar dos seus filhos não estavam a atuar bem, mas Edith Stein, irmã Benedita da Cruz, soube meter na prática aquilo que tinha aprendido. A empatia é a capacidade de se dar conta do estado anímico do outro e de mostrar proximidade emocional. Não é apenas perceber racionalmente como ele está, mas de aceitar que é legítimo que a outra pessoa se sinta assim. Afinal de contas, aquelas mulheres estavam submetidas a uma tortura quase insuportável. Conviver com todos. Assim nos ensina Benedita da Cruz. Assim nos ensina Simão, todos os santos que aprenderam de Jesus. Senhor, hoje pedimos-te que, tal como a eles, nos unas também a nós, com aqueles que estão mais perto e com quem convivemos diariamente. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.